Acompanhamos as notícias das grandes tragédias do mundo, como os atentados recentes na Síria, tirando a vida de diversas crianças. Na televisão, jovens relatam os acontecimentos cruéis. E nós, tão distantes, o que podemos fazer? Devemos orar, ter compaixão e nos precatarmos da crueldade que existe em nossas ruas. Na Síria vem a publicação terrível, mas lembrar que no Brasil, no ano de 2016, porque de 17 ainda não saem as estatísticas, foram assassinadas 57 mil pessoas, assassinadas. E morreram de acidente de automóvel 58 mil. Portanto, foram assassinadas em nosso país 115 mil pessoas. A população de uma cidade de meio porte. Dói-nos ver isso, mas nos dói muito mais, a nós brasileiros, quando uma filha esbofeteia a mãe, como está na internet. Quando uma funcionária que ganha para cuidar de um idoso maltrata-o, deixa-o à fome, esbordoa-o. Quando uma funcionária que colocamos para ajudar a tomar conta do nosso filho, dá-lhe droga para dormir, a fim de que ela tenha tempo de namorar e de não fazer nada. Então, deveremos também pensar na tragédia do cotidiano, à nossa volta, e que nós ficamos calados, como se estivesse tudo bem. O Rio de Janeiro está em guerra. Ainda, eu lia esta madrugada, uma jovem juíza foi executada, porque mandou alguns criminosos para a cadeia. Ela escreveu a sua própria sentença. Por quê? Por causa da corrupção de muitos juízes, de alguns ministros, que o bandido entra por uma porta do cárcere, ele recebe uma propina e sai pela outra porta do cárcere. Deveríamos ter vergonha disso. Que nós elegemos aqueles que os elegeram. Então deve doer em nós este prejuízo de alguns bilhões de dólares. Na cidade de Salvador, dentro de malas, 52 milhões de reais em notas. Porque se eu quero tirar da minha conta 10 mil reais, 10 mil da minha conta, eu tenho que avisar ao banco antes que é um cheque legítimo. E, no entanto, eles tiraram 52 milhões de reais em malas que estavam apodrecendo dentro de um apartamento guardado para isto, com autoridades que nós elegemos. Então, dói a Síria, mas não deixa de doer esse drama, porque com esse dinheiro nós acabaríamos com a miséria econômica do país, com o luxo do Lago Sul, em Brasília, o excesso de alimentos que vai jogado ao lixo, acabava-se com a miséria nas cidades satélites. E com uma boa educação, com respeito à família, acabaríamos com o bullying contra os professores. A notável cidadã Merkel, da Alemanha, beneficiando os professores com excelentes salários, quando os juízes foram pedir-lhe equiparação dos seus aos salários dos professores, nota a diferença do Brasil, ela disse, mas os senhores não merecem, porque foram eles que fizeram os senhores. Então, os senhores não podem ganhar como eles, que são os professores. Porém, mais importante foi Péricles. Péricles, o maior governante da humanidade, tão notável que o século V antes de Jesus é chamado o século de Péricles. Atenas era a capital mundial da arte, da estesia. E Péricles fez uma recepção aos profissionais. E no momento em que ele foi saudar os profissionais, esse era arquiteto, esse era estatuário, esse era poeta, esse era filósofo, esse era estadista, era. Ele perguntou, e onde estão os professores?
Aonde estão aqueles que os formaram, que são muito mais importantes do que eles todos formados. Então, nós vemos agora o aluno esbofetear a mestra. Um garoto covarde, atrevido, que se morasse comigo eu dava um beliscão, que ele perdia 20 reencarnações. Com um beliscão apenas, aquele beliscão caranguejo. A pessoa vai ao inferno e volta. A pobre da professora é esbofeteada pelo crime de querer educá-lo. Porque em casa, ele é assim. Porque o lar educa. A escola instrui. O exemplo do mestre colabora na educação. O que fazemos nós? Colocamos na escola para nos vermos livres do trabalho de dentro de casa. E vocês todos são alunos. Têm respeitado os seus mestres? Aqui para nós em segredo. Tem feito bullying? Estamos agora na época do vestibular. Achei um bullying maravilhoso. Pedi dinheiro na rua para comprar cerveja dos veteranos. Muito melhor do que assassinar na piscina da universidade. Muito melhor do que cometer atrocidades em nome desse bullying estudantil, que infelizmente no Brasil está mudando, mas que se constitui uma verdadeira tragédia para entrar na universidade. Várias jovens são violadas pelos veteranos. Com que direito? Só porque está mais adiantado? É só esperar um pouco que esta geração chegará lá. Então nós vamos olhar também a dor e a miséria muito junto de nós, e que nos acostumamos, que achamos natural. E pais que vão à escola bater no professor, porque reprovou o monstrinho analfabeto, que não sabe assinar o próprio nome. Nós temos 138 professores. E, às vezes, alguns deles me escrevem, mandam um bilhete, um convite, e eu não aguento, porque eu sou professor primário. Então, eu pego um lápis vermelho bonitinho que eu tenho ali e emendo. E digo, certamente estou, e devolvo o bilhete emendado. Você para de escrever para mim. O pobre professor que não tem nenhuma cultura para fazer um bilhete, de achar 20 erros de língua portuguesa em um bilhete, o que é que pode ensinar? Mas não é culpa dele, é culpa da educação, é culpa do nosso status quo. Dessa forma, é natural e necessário que nós tenhamos uma atitude diferente e que a nossa vida seja caracterizada pelo bom exemplo que nós podemos dar.